Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 32. Jeremias 32. E deixa aberto também depois Jonas, capítulo 1. Jeremias 32, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: E viraram para mim as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os. Eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Volto a repetir. E viraram para mim as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os. Eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Agora abra sua Bíblia lá em Jonas, capítulo 5, ou melhor, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormiu um profundo sono. Amém, queridos? Fala para a pessoa que está ao seu lado aí. E eu vou falar para você nessa hora. Para de virar as costas para Deus. Repete de novo, repete comigo. Pare de virar as costas para Deus. Sabe, queridos, a palavra do Senhor, a Bíblia fala muito em avançar, né? em ir adiante, em prosseguir para o alvo. Né? Mas ela também fala sobre retrocesso, sobre voltar atrás, em andar para trás, virar as costas, porque esse é um assunto muito sério e com consequências muito graves. Ao lermos a história do povo de Deus no passado, vemos uma geração após outra dando as costas para o Senhor. O Senhor, ele disse lá em Oséias, capítulo 11, versículo 7, O meu povo está decidido a desviar-se de mim. Em hebraico, o significado disso é: o meu povo tem o hábito de virar as suas costas e de me abandonar. Sabe, queridos, ironicamente, o povo de Deus vira as costas para Deus. Geralmente depois de ter recebido, de ter sido muito abençoado. Frequentemente, quando Deus derramava bênção sobre Israel, o povo rapidamente se afastava da presença dele. Em Jeremias, capítulo 5, versículo 11, Jeremias 5, 11, diz assim: A comunidade de Israel tem me traído. Deus lamentava. Eu os abençoei, eu os favoreci, e agora eles viraram as suas costas para mim. Mas quem é exatamente o indivíduo que vira as suas costas para Deus? Sabe, queridos, o indivíduo ou os indivíduos que viram as costas para Deus são os que não conhecem a Deus. E são aqueles que não desejam conhecer a Deus. São os incrédulos, são aqueles duros de coração, o que a Bíblia, a palavra do Senhor diz que já estão condenados. Mas será que só eles que viram as costas para Deus? Não, absolutamente não, queridos. Então quem mais? Os servos. Os servos, os crentes também fazem isso. Aquele que vira as costas para Deus, experimentou as bênçãos e os benefícios de Deus.
É alguém que já andou diante de Deus com coração sincero, com coração humilde, com coração dedicado. Esse que vira as costas para Deus é alguém que orava, é alguém que gostava de se aprofundar na palavra do Senhor, é alguém que até prometeu: Senhor, eu te servirei para sempre. Eu dei o meu coração ao Senhor. Eu quero. Aí a pessoa vai e faz voto, sabe? Aí fala: eu te servirei, Senhor, de todo o meu coração. E por um período, querido, serviu. Por um período buscou o Senhor. Deixou os seus maus caminhos e frequentou a casa de Deus. Mas então algo começou a levar o seu coração para longe de Deus, longe da presença do Senhor. Aí ele foi se esfriando, ele foi perdendo o amor, foi perdendo o temor do Senhor, foi perdendo o calor da presença do Senhor, na comunhão dos santos, foi ficando frio na fé, até então não mais ter o desejo de orar, não mais ter a vontade de estar na presença de Deus, de buscar o Senhor. E a palavra do Senhor, a Bíblia, ela deixa muito bem claro, queridos: virar as costas para Deus é uma coisa amarga e tem consequências horrorosas. Você pode até virar as costas para Deus, pode virar as costas para Deus e não ser queimado vivo na hora, mas ainda nessa vida, eu quero dizer, querido, eu não estou profetizando, eu não quero profetizar isso, mas você vai sofrer muitas consequências diretas nessa sua atitude pecaminosa. Olha só o que a palavra de Deus está escrito. Abra sua Bíblia lá em Jeremias capítulo 2, versículo 12 a 13, diz assim: fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rotas, cisternas rachadas que não retêm água. O seu crime a castigará, a sua rebelião a repreenderá. Aí está escrito: compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus. Jeremias capítulo 2, versículo 12, 13 e versículo 19. Não é palavra minha não, querido. Eu não sou profeta ou mensageiro do caos, não. Na palavra de Deus nós vemos o exemplo de um homem que virou as suas costas para Deus. Nós lemos lá em Jonas. Você provavelmente conhece toda a história de Jonas, aquele que foi engolido por um grande peixe. O que aconteceu a Jonas acontece a todos aqueles que viraram as suas costas para o Senhor. O versículo 1 que nós lemos diz que a palavra do Senhor veio a Jonas, porque ali estava um homem de Deus, um profeta de Deus, um homem de fé genuína, que amava e que temia o Senhor. Na verdade, Jonas andava tão perto de Deus que Deus confiou a ele uma palavra profética, uma mensagem para uma cidade inteira. Aí nós lemos no versículo 2 que o Senhor diz para Jonas: olha, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Queridos, mas em vez de Jonas ir para Nínive, o versículo 3 mostra Jonas virando suas costas para Deus, desobedecendo a uma ordem do Senhor e fugindo. Ao invés de Nínive, Jonas foi para Jope, uma cidade marítima a 55 quilômetros de Jerusalém. Lá ele comprou a passagem de um navio que ia para Tarsis, uma cidade na Espanha, e no final do versículo 3 nós lemos isso: depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor, para virar as costas do Senhor. Eu acredito que na hora que ele saiu da rota, na hora que ele já não estava indo mais para Nínive, ele já tinha virado as costas do Senhor. Eram ali, queridos, quando ele embarcou ali nos navios, né? Aqueles navios estavam navegando entre Jope e Tarsis,
parando em outras cidades. Eram navios paradores, como alguns dos ônibus aqui de linha, que fazem baldeação aqui e ali. Essa viagem de Jonas seria demorada. Por isso que tão logo ele embarcou, nós lemos ali no versículo 5, que Jonas desceu para o porão do navio, enrolou-se num cobertor e se pôs a dormir. Mas Deus, querido, Ele criou uma tempestade sobre a tranquila viagem de Jonas, que havia virado as suas costas para o Senhor. Lá no versículo 4 nós lemos que de repente, sem aviso, sem previsão meteorológica, os ventos então ficaram violentos e as ondas muito altas. As velas do navio não aguentaram, o leme se desgovernou porque o Senhor fez soprar um vento forte sobre o mar. Fala para a pessoa que está ao seu lado, eu quero falar para você, querido. Algumas vezes Deus cria tempestades para nos acordar. Então todo mundo naquele navio, a tripulação inteira estava completamente à mercê da tempestade. Mas o que havia acontecido? Deus havia agitado um mar inteiro para buscar um homem que tinha virado as costas para ele. O capitão daquele navio e a tripulação provavelmente nunca haviam visto nada parecido. E novamente no versículo 5 nós lemos que todos os marinheiros ficaram com medo e começaram a jogar as suas cargas ao mar para que o navio ficasse mais livre, mais leve. E lemos também que cada um se pôs a clamar ao seu Deus. Quem tinha um santinho beijava o santinho. Quem tinha uma imagenzinha pequenininha apertava ela contra o peito. Eram os supersticiosos, se agarrava a sua figurinha, a seu pé de joelho, ou fosse lá uma figuinha, sei lá o que fosse. Você já deve ter visto muitas pessoas assim, fazendo isso, quando passam por dificuldades. Mas de qualquer maneira, esse versículo, queridos, mostra Jonas estava dormindo o tempo todo, escondido no porão daquele navio. Mas não era um sono de uma pessoa indiferente ou de uma pessoa preguiçosa, não. Aquele era o sono da dor, o sono da depressão espiritual, o sono de um homem que sabia que tinha virado as costas para Deus. A consciência de Jonas inquieta. A consciência de Jonas estava inquieta. E ele não podia fugir dela, ele havia arruinado a sua vida, havia dado o passo errado, havia falhado como um mensageiro, como um profeta. A sua reputação estava destruída, Jonas havia perdido tudo. Nesse ponto, tudo estava errado entre Jonas e o Senhor. Provavelmente nos primeiros dias a bordo daquele navio, Jonas, ele não pensava em outra coisa. Como que eu pude fazer isso? Tomei a decisão errada, virei as minhas costas para Deus. Mesmo que alguém em recaída espiritual seja capaz de dormir à noite, o seu sono é igual ao de uma pessoa condenada. A pessoa se lembra do toque de Deus, se lembra de ter estado na casa de Deus, ele se lembra de ter participado, ter tido comunhão com todos os outros irmãos, ele se lembra dos hinos, ele se lembra da música de adoração, ele se lembra daquela música que ele cantou que fazia arrepiar, ele se lembra, ele sentia a unção de Deus sobre a sua vida, mas agora, por ter virado as suas costas para Deus, só pode também virar durante o seu sono para lá e para cá, sem, no entanto, encontrar descanso. Aí eu te pergunto, você conhece alguém assim, querido? Você conhece alguém nesse exemplo que eu dei que tem virado ou virou as costas para Deus? E você, como é que você está? Será que você tem virado as costas para Deus?
Será que você tem se distanciado de Deus? Fugido de algum chamado do Senhor ou desobedecido ao Senhor? Então você vai experimentar, ou então você já deve ter experimentado o sono de Jonas. Assim você se sentirá como ele, condenado e desgastado pelo sentimento de culpa. Pode ter certeza, se você tem virado as costas para Deus, se você tem diminuído a sua busca por Deus, diminuído o seu interesse por Deus, eu quero dizer para você, querido, não estou profetizando não, mas eu quero dizer, você está se igualando a Jonas e eu quero dizer, a sua tempestade vai vir. Se você tem virado as costas para Deus, você embarcou na mesma viagem de Jonas. Sinto muito dizer isso. Na sua Bíblia, lá em Jeremias capítulo 2, versículo 13. Jeremias 2, verso 13. Diz assim: porque dois males cometeu o meu povo. Quantos males? Dois. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm água. Você está oferecendo a Deus, querido? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: o que você está oferecendo a Deus? As costas ou o rosto? O que você está oferecendo a Deus? O coração rebelde ou o coração contrito? O que você está oferecendo a Deus? A negação de qualquer culpa ou o perdido de perdão? Eu quero dizer para você, querido, você não pode virar as costas para Deus. Sabe por quê? Porque é falta de educação. Alguém alguma vez conversou com você e você, de repente, a pessoa virou as costas para você, como é que você ficou? Virar as costas é rebeldia, é loucura, é suicídio. Talvez você esteja fazendo isso há muitos anos. Você precisa parar de virar as costas para Deus. Você precisa dar meia volta. Dar as costas para Deus e não o rosto. Dar as costas e não o rosto para Deus é um hábito antigo do homem. É assim que fazem os céticos. É assim que fazem os secularizados, os arrogantes, os empedernidos e os que caminham inexoravelmente para a ruína. A queixa, meu querido, minha querida, é do próprio Deus. Lá em Jeremias capítulo 2, verso 7, 32, verso 33, diz assim: viraram-me as costas e não o rosto. Para com isso. Comece a virar. Vira mais um pouquinho. Vira tudo, querido. Põe as costas onde estava o rosto e o rosto onde estavam as costas. Na linguagem bíblica, sabe como é que é o nome disso? O nome dessa linguagem, o nome disso aí se chama conversão. No grego se chama metanoia, mudança de valor. Você precisa desesperadamente dessa conversão. É coisa simples. O que precisa fazer, querido? É só virar de lado. É só mudar de atitude, é só voltar-se para Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, Deus te trouxe aqui nessa noite, nessa live. Ele te trouxe aqui para ministrar no seu coração. O que Deus te mandou fazer que você fugiu? O que Deus te mostrou que você omitiu? O que Deus te revelou e você temeu? O que Deus te prometeu e você duvidou? O que Deus te deu que você reteve? O que Deus te pediu e você negou? O que Deus te falou e como Ele tem te falado, queridos? Como Ele te ensinou, como Ele tem te ensinado? O que Ele te falou que você não ouviu? O que Deus te ordenou e você desobedeceu? O que Deus quer que você quer? O que Deus quer? E você continua relutando em não querer. Fala para a pessoa que está ao seu lado: para de virar as costas para Deus.
Para de virar as costas para Deus, agindo como se não fosse com você que Ele estivesse falando. Ele está falando com você hoje, então para de virar as costas para Ele. Nessa situação, Jonas ele tinha somente duas opções, queridos. E essas duas opções também estão disponíveis para aqueles que se distanciaram de Deus, para aqueles que viraram as costas para Ele e têm descido até o ventre de algum sofrimento. Sabe, você pode ceder ao pensamento de que agora Ele o detesta por sua desobediência. Talvez o diabo já buzinou isso há muito tempo no seu ouvido, através de mensageiros, através de pessoas, os incrédulos, dos céticos, dos empedernidos. Então, nessa primeira opção, você pode dizer, eu estou tão lá embaixo, no fundo do poço, que nunca vou poder voltar para Deus. Nunca poderei voltar para Deus. Não há esperança para mim. Sabe, irmãos, Jonas ele podia ter cedido a esse pensamento, mas ele teria morrido lá no estômago do peixe. O nome dele jamais iria ser mencionado na Bíblia. O nome dele jamais seria lembrado. Você pode invocar a Deus por misericórdia, você pode voltar para Ele, não importa o quão longe dele você esteja, não importa a que ponto você tenha chegado. A palavra do Senhor, nós lemos que, graças a Deus, Jonas, ele tomou a decisão certa. No versículo 2, o que Jonas fez, ele disse, em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Lá no capítulo 2, no versículo 1. Sabe, queridos, Senhor, Ele, com cordas de misericórdia, Ele nos alcançou. E Ele continua alcançando, Ele continua buscando. Por isso que Jesus Cristo veio para buscar e salvar aquele que estava perdido, aquele que estava distante, aquele que se desgarrou. Por um momento ou outro, se desgarrou. Mas Jesus ele veio para a ovelha perdida. Ele veio para a ovelha que estava desgarrada, que está desgarrada. Ele veio também para esse. E veio para muitos outros. Aquele que estava no curral e foi desgarrado do rebanho, ele veio para esse também. E ele está aqui nessa noite, queridos, através dessa palavra. Para de virar as costas para o Senhor. E comece então a apresentar a Ele o seu coração, que é o seu jardim, o lugar de encontro com o seu Deus. Feche seus olhos, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, neste momento, Deus, eu quero te pedir, ó Pai, pela vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, ó Deus, desse adolescente, ó Deus, dessa jovem, ó Deus, desse casal, ó Pai, meu Deus, desse ministro de louvor, ó Deus, dessa mulher, ó Pai, ó Deus, que muitas vezes se sapateou, ó Deus, na Tua presença, recebeu, ó Deus, a unção do Teu Espírito, meu Pai. Quero orar também por aqueles, ó Deus, que ainda não se achegaram à Tua presença, Deus, que o Senhor arranque as escamas dos olhos, arranque os tampões do ouvido, Pai. Ó Deus, que o Senhor comece a romper, ó Deus, na vida desse, ó Deus, que criou o hábito, ó Deus, antigos de dar as costas para o Senhor, Pai. Que ele possa olhar unicamente para aquele que pode perdoar os seus pecados. E abençoar, ó Deus, a sua vida, em nome de Jesus, Pai. Somente o Senhor, meu Deus. Que o Senhor faça isso nessa hora. Visita, ó Deus, esse moço, visita essa moça, visita esse jovem, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Para que, ó Deus, comece a te buscar, comece, ó Deus, a olhar para o Senhor, meu Deus. Ó Pai, porque o Senhor tem olhos, ó Deus, olhos de amor, olhos de perdão para cada um de nós, Pai. O Senhor está sentado no trono, ó Deus, mas também aquele que se levanta e estende a sua mão, ó Deus, para nos socorrer, ó Deus, no momento que mais precisamos, ó Pai.
palavra do Senhor diz, o salmista diz, Pai, ó Deus, que o Senhor é bem presente na hora. O Senhor não é depois nem antes, o Senhor é na hora, Pai. Ó Deus, talvez essa seja a hora, ó Deus, e eu creio, Pai, que através dessa palavra a mão do Senhor está estendida, ó Deus, para colher, ó Deus, esse que está, ó Pai, ó Deus, quebrado, moído, ó Deus, pela desobediência de ter virado as costas para o Senhor, Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, toma, Senhor, essa vida, toma esse homem, toma essa mulher, Pai. Meu Deus, há uma nova história a ser, ó Deus, escrita, Pai. Ó Deus, o Senhor nos dá, ó Deus, o Senhor nos dá essa oportunidade a cada dia de nos dar uma folha em branco, meu Deus, para escrever, ó Deus, de novo a nossa história, Pai. Ó Deus, escreva a sua história, Pai, na vida desse homem, na vida dessa mulher, na vida desse jovem, dessa jovem, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, e que eles possam, em nome do Senhor, Pai, ó Deus, prostrar-se aos seus pés, que eles possam, em nome de Jesus, Deus, ó Senhor, se achegar a Ti, ó Deus, não somente os seus olhos, não somente o seu rosto, mas o seu coração, meu Deus, entregue nas Tuas mãos, ó Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, visita cada um dos seus filhos, visita cada uma das suas filhas, ó Deus, ó Senhor, e coloca em nós, Pai, o desejo, ó Deus, de a cada dia, ó Deus, buscar a Tua face. Em nome de Jesus, Deus, de a cada dia, ó Senhor, buscar o Teu rosto. De a cada dia, ó Deus, não nos distanciarmos do Senhor por nada. Em nome de Jesus, Pai. Mesmo que a palavra do Senhor diz que nos últimos tempos, ó Deus, apostatarão alguns da fé. Meu Deus, como diz a Tua palavra, que nos fins dos tempos, nos últimos tempos, ó Deus, muitos se esfriarão, meu Pai. Ó Deus, deixa acesa essa chama, ó Deus, no nosso coração, para que não venhamos nos esfriar, para que não venhamos nos desviar, para que não venhamos, ó Deus, virar as costas para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Eu fui muito, grandemente abençoado, irmãos, grandemente, porque é uma advertência para cada um de nós também, é uma exortação da palavra de Deus para cada um de nós também. A palavra do Senhor diz que aquele que está em pé, vigie para que não caia. Amém?